Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Plástico Brasil no Ar. Eu sou Elias Augusto, especialista em polímeros, e no episódio de hoje vamos falar sobre como funciona a importação de resinas e polímeros de engenharia. Segundo o último levantamento da indústria de transformação dos plásticos, o Brasil foi responsável pela transformação de 7,1 milhões de toneladas de matéria-prima polimérica em produtos plásticos só no último ano. Cada produto transformado precisa de um material com especificações que estejam afinadas com o desempenho da sua aplicação. Por vezes, importar matéria-prima é uma solução viável para se obter um insumo com as especificações exatas. Como profissionais da área, é interessante a gente saber como buscar opções externas e como funciona a aquisição de resinas importadas. E então, para falar sobre isso com a gente, nossa convidada de hoje é Luiz Ruiz, analista de mercado da Eixo Snator Brasil. Obrigado por falar com a gente, Luiz. Obrigada, Elias, pelo convite. Obrigada, Plástico Brasil. É um prazer estar aqui. E estou preparada aqui para a gente ter um momento bem bacana de troca. Então, vamos lá. Legal, legal. Lou, começa aqui para a gente explicando quais são os principais motivos para se importar a matéria-prima polimérica. Bom, Elias, nós temos alguns motivos, e eu diria que o top 5, né, dos principais motivos seria o quinto, não ter produção local de determinado produto, é um motivo. O quarto seria quando há produção local, mas por questões de volume, né, ou de porte, você não tem acesso direto às petroquímicas. O terceiro, a flexibilidade para a negociação de preços, né? Então, abrindo um parênteses aí, a competitividade. O segundo motivo seria desenvolver fornecedores, então você não fica preso a uma única fonte de fornecimento, isso é bastante importante. E o primeiro, que está bastante atrelado com o segundo, é a diversidade de resinas, você ter mais opções homologadas, né? Nós tivemos aí até um exemplo recente, pandemia, então na falta de um, você ter outra ali, você não fica tão... E não só em pandemia, mas você não fica preso, né, a só um tipo de resina homologada. Estamos sujeitos aí a vários eventos climáticos, né, naturais, ou paralisação de plantas, de polimerização, enfim, uma série de coisas. Como eu já citei, a pandemia foi um exemplo claro disso, né? Da junção, acho, de todos esses fatores. Então, nós vivemos aí escassez de matéria-prima e houve a real necessidade de utilizar grades ali, contratipos. Inclusive, algo muito comum foi a substituição de uma resina por um outro tipo de resina, né? Então, de repente, ali uma aplicação que era um plástico de engenharia e você substitui por uma commodity reforçada, né? Um composto, por exemplo. Isso só para reforçar os principais motivos de importar matéria-prima, dentre esses 5 que eu falei, esse é um fator bem importante. Legal, legal. E Lou, como ocorre o processo de importação e distribuição de materiais plásticos vindos de fora? Tá, então vamos lá. Basicamente, a gente tem algumas modalidades de importação, né? Tem importação por conta e ordem, importação por encomenda, e vamos ouvir falar também de importação por conta própria, né? Aí, falando um pouquinho assim, conta e ordem, vamos dizer aí que é de menor risco. Então, a importadora ela vai funcionar como um terceiro, né? Para fazer os trâmites burocráticos. Agora, já na importação por encomenda, eles costumam, vamos dizer assim, que ela é definida como a mais arriscada, né? Porque toda a operação ela é efetuada pelo importador. Então, vou dar o exemplo aqui da Eixo, né? Nós somos importadores e distribuidores, né? Então, a importação por encomenda é uma modalidade que a Eixo Snator opera, né? Então, isso inclui desde a aquisição da mercadoria, toda a documentação, o despacho aduaneiro, até a nacionalização do produto, né? A gente pode até associar aí como uma venda casada, né? Pois geralmente pode ser algum produto que surgiu uma demanda específica, não necessariamente vai ser um produto que aqueles de praxe, né? Que a gente já tem disponibilidade aqui, matéria-prima no chão. E a importação por conta e ordem é a modalidade que a Eixo opera, né? Onde o importador, então,
vai envolver as mesmas coisas da importação por encomenda, né? Aquisição do produto lá no mercado externo, responsáveis por todo o despacho, documentação, nacionalização. Porém, o adquirente somos nós mesmos, o importador, né? E aí, então, basicamente, em outras palavras, né, ilustrando, a gente traz o produto, nacionaliza e coloca no chão para distribuição. Né? Então, a gente vai trazer aqueles produtos de praxe que não pode faltar, eu brinco que disponibilidade é o lema. E daí, até fazendo um link com as vantagens, né, dos principais motivos para importar, então, é muito importante você ter um bom importador, né? Ter uma empresa que seja expert no assunto, porque é uma operação, como eu falei, de risco, ela é complexa, então, você tem aí todos os custos relacionados a transporte, armazenagem, logística, tudo que está ligado à operação é responsabilidade do importador, né? Então, aí a gente vê onde as tradings, né, e os distribuidores, eles têm um papel importante na importação, na distribuição, e justamente realizar todos esses trâmites, né? No caso da Eixo, que importa e distribui, ter um armazém também localizado estrategicamente, então, no principal complexo portuário, isso é um outro ponto bastante vantajoso, você ter uma operação logística ali bem traçada para levar a mercadoria até o cliente, né? E aí a gente vai ter uma série de outros pontos que envolvem benefícios fiscais, os portos de entrada, desembaraço da carga, você não ter um canal vermelho, que isso é altamente custoso, então exige aí uma expertise para você ter o canal verde, enfim. E aí, para fechar, assim, então, muitas empresas eles não têm os requisitos necessários para que você faça a importação direta, e aí você vai precisar de um importador para realizar uma dessas 3 modalidades aí que eu já comentei, né, como que funciona mais ou menos. E uma outra vantagem também, adicionalmente, é poder importar desde cargas fechadas a cargas fracionadas. Isso é uma outra vantagem, né? Então, eu posso atender desde grandes empresas a médio e pequeno porte, a grandes volumes, baixos volumes, né? Eu tenho essa diversidade aí. E outro risco é o seguinte, uma carga ela vai levar em média aí 70, 90 dias para chegar, né? E aí, aonde que está acho que você vai desenvolvendo a experiência, né? Como vai estar o mercado daqui 70, 90 dias? Como que vai estar o dólar? Como é que estão os preços, né? Então, na minha opinião, isso, é basicamente assim que acontece. Essas são as vantagens e os principais riscos aí, de maneira bem resumida, que envolvem o processo de importação e distribuição. Legal, legal. Na opinião de vocês, os materiais de engenharia, eles tendem a ser mais procurados no processo de importação? A resposta seria praticamente sim, 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 né? Porque basicamente os materiais de engenharia eles não têm produção local, então automaticamente ele vai ser importado. E aí nós temos alguns dos principais fabricantes que têm representação aqui no Brasil, né? Escritórios, vão ter fábricas, mas falando de matéria-prima, de plantas de polimerização, a gente está falando de tudo no mercado lá de fora, né? Então, e aí, como a maioria né, basicamente os plásticos de engenharia são importados, que eu acho que eu posso contribuir aqui também em termos desse cenário de importação, né, dos plásticos de engenharia. Como ele funciona? Basicamente, tem os principais players, que são, em geral, os próprios fabricantes, né, as petroquímicas, com a importação direta para os clientes e intercompany. Né? Então, você vai ter um principal player aí que importa para cá, para ele mesmo, seja para produzir composto, ou enfim, fazer uma série de coisas. E falando de mercado, né? Então, no mercado interno, lá fora, esses players são bem consolidados. E aí, aqui no mercado brasileiro, eles vão atender a grande massa da cadeia e vai ter uma outra fatia do mercado que está fragmentada, e aí entra a Eixo, seus concorrentes de importação e distribuição e os componedores, basicamente. Legal, legal.
quais as principais vantagens, Lou, pensando nesse sentido, Uhum, dos polímeros de engenharia e especialidades, como você comentou, vindos de aham. fora? Você acha que a diversidade justamente desses grades específicos é uma vantagem para se importar esses materiais? Com certeza. E eu acredito assim que no geral para todas as resinas, né? Trazer matéria-prima de fora está ligado com os principais motivos e vantagens de importar matéria-prima, que nós já falamos lá no começo, acho que está tudo interligado, né? Acredito que preço é o principal deles, né? Você tem uma flexibilidade de preço muito maior, assim, lá fora, que é o que movimenta o mercado, é a competitividade. Eu acho que o mercado, ele precisa ser competitivo, né? Não dá para sobreviver se ele depender, estiver 100% na mão de um só. Né? Então, as diferentes origens também eu acredito que é um outro ponto, impacta no preço, você ter essa diversidade aí de origens completa esse cenário. Daí eu reforço, acho importante a importância dos traders, né? Porque eles têm acesso direto às petroquímicas, acesso às principais resinas do mercado. E aí vou dar um exemplo que é o que eu vivo aqui, né? Então a Eixes Netor, pós-JV, pós-Joint Venture com o grupo Snetor, ela tomou uma força muito grande, né? Muito maior do que a Eixo Brasil, né? O nome anterior Eixo Brasil e pós-JV Eixo Netor Brasil, ela já tinha no mercado. Então, você vai ter a Snetor, né, por exemplo, que faz a importação direta, e a Eixo, que vai importar de uma trading, no caso da Snetor, e das próprias petroquímicas, né? Então, de fato, aí você tem um mundo de resinas bem mais pertinho. Você está falando aí de um grupo que fortíssimo na Europa, na África, na América, 30 escritórios, daí tem 90 plataformas logísticas, então assim, isso vai resultar numa estrutura bem robusta mesmo para realizar essa operação de alto risco, né, de que já falamos lá em cima dos riscos envolvidos aí, que vai requer aí bastante experiência, porque os prejuízos, quando os riscos se tornam fato, eles são bastante altos, né? Então, acho que amplia os horizontes mesmo, você tem acesso a outros países. Então, acho que, entre aspas, meio que a gente consegue trazer qualquer produto, né? Dentro desse contexto, né? E um outro ponto bastante interessante que eu lembrei agora é sobre trazer matéria-prima, né, os plásticos de engenharia e especialidades de fora, são resinas que já estão homologadas lá fora. Por exemplo, no mercado automotivo, né? Então, a gente sabe que mercado automotivo envolve aí homologação, né, de resinas, tem uma série de requisitos, de processos, burocracias, enfim. Então, é uma vantagem, eu vejo como vantagem você trazer uma resina que já é homologada, né? Adianta bastante, assim, os processos, né? E aí, tem produtos também já certificados, diversos tipos de certificação, garantia de origem, isso são coisas que vão, que aí eu acho que entra naquela frase que nem tudo é preço, né? Você vai ter um valor agregado ali na aplicação, numa característica específica de alguns produtos, então eu acho que isso compõe aí essas vantagens de importar, né, resina, seja plástico engenharia, especialidades ou as commodities, resinas termoplásticas no geral. Legal, legal. E aí, pensando um pouquinho mais na sustentabilidade, com Uhum. relação aos materiais reciclados e de origem biológica, você acha que há mercado no Brasil para se importar esses materiais? Há mercado para ambos. É um tema delicado, complexo, né? A gente já conversa bastante ali sobre isso. Eu acho que é importante falar, antes de falar se tem mercado ou não, lembrar que é um mercado que está em total construção. Eu mesma falo que eu sou uma estudante desse mercado em constante aprendizado, né? Hoje, sem dúvida, o PCR, né, o reciclado pós-consumo, ele está em alta. Então, eu vejo que hoje nós temos, diferente de alguns anos atrás, né, uma grande movimentação em torno desse tema, desse mercado. Nós vemos empresas bastante
focadas na certificação, dentro da modalidade dessa compensação ambiental, né, para garantir ali a origem do resíduo e garantir que aquela empresa responsável por aquele determinado volume de embalagens, né, que ela compense isso de alguma forma. Hoje nós já vemos embalagens contendo determinada porcentagem de PCR, o exemplo das garrafas PET, ou alguns produtos, embalagens que substituíram, né, o virgem e utilizam 100% uma resina pós-consumo. A gente tem movimentos aí da própria ONU, né, Sustainable Development Goals, e aí, assim, que eu vejo hoje, não só de importação, mas um movimento de exportação. Porque esse tema lá fora, ele é muito bem consolidado, já está um pouquinho, não sei se eu vou arriscar dizer, bastante adiantado, né? Então, assim, eles não estão conseguindo abastecer o mercado interno lá, né? Então, você vê aí, a Asian é um exemplo de que tem exportado resina PCR, e aí a gente vê hoje no mercado empresas, grandes players aí de reciclado, né? Empresas fortes no mercado que também fazem esse movimento de exportação. Também vejo que em muitos casos ainda é para fazer barulho, né? Para falar que tem ou para falar que faz, por isso que eu digo que é um tema ainda delicado em construção. Eu acho que na balança aí a gente vai ter os dois lados, né? A gente ainda tem, a gente tem uma parte de fato trabalhando para isso, fortalecendo mesmo a cadeia, porque assim, o mercado ele já tem mercado, ele já funciona, mas todo esse contexto ele é bastante importante para que esse mercado de fato se consolide, né? Para que ele fique robusto e rode direitinho. Então, eu vejo assim, como eu falei, vejo uma galera trabalhando forte para isso, fortalecendo a cadeia, focado em soluções, na coleta de resíduo, né? Então, a gente vê a modalidade aí da logística reversa, você vê hoje um pessoal também focado em fortalecer os centros de triagem para que a gente tenha um resíduo de qualidade, e aí você, consequentemente, tem uma resina, né? Um pós-consumo de qualidade. E eu acho que ainda a gente tem os dois conceitos hoje no mercado. O reciclado, com aquele conceito antigo, né, que é um material de baixo custo, para reduzir custo de produto, de produção, material de má qualidade, e esse novo conceito da resina PCR, de uma resina de qualidade, e que no mercado você vai encontrar falando de preço equivalente ao virgem, ou até superior ao virgem, né? Tem um público de empresas específico que consome, falando aí de grandes empresas, principalmente, né, que pagam por isso, né, para ter incorporar essa resina aí no seu portfólio, nos seus produtos. Eu também tenho visto bastante, falando de resinas de base biológica, os grandes players, aí, as petroquímicas, incorporando nos seus portfólios, desenvolvendo resinas de base biológica, né? Olha, a Mida, tem inclusive do PCR também, ABS, PCR, que você vai ver aí nos principais players. Enfim, tem uma infinidade, acho que tem essa movimentação. Então, eu vejo que é um mercado que ele é um tema que ainda necessita dessa evolução de cultura mesmo, né? Então, a gente vê aí que confundem muito ainda os termos, né? Termos reciclável, reciclabilidade, bioplástico, base biológica, biodegradável. A gente vê muitos erros aí de conceito no mercado. Até já escrevi um texto sobre isso, foi publicado lá no blog da Eixo. Tem o fato também do plástico ainda ser visto como vilão, isso impacta também nesse mercado. Então é isso. Acho que, resumindo, tem mercado, estamos trabalhando para isso, desenvolvendo produtos no nosso portfólio. Então, existem grandes players aí de reciclados no mercado, mas ainda tem uma caminhada, quando a gente fala de Brasil mesmo, né, versus o mercado de reciclados e de base biológica. Show. No geral, Lô, há boas perspectivas para o consumo de resinas desse tipo, principalmente as importadas aqui no Brasil? Vocês veem isso com bons olhos?
Ah, com certeza. Acho que otimismo sempre, né? Acho que nós enfrentamos aí um período bastante difícil, né? Na pandemia, escassez, uma série de eventos. Isso não só no mercado, né, de importação, no mercado do plástico, mas de maneira geral afetou vários mercados aí, né? Então, eu acho que altos e baixos ele sempre existiu, né? Não se resume só ao nosso mercado, como eu já falei. Vão ter horas de alta demanda, de baixa demanda. Então, eu acho que esses eventos eles servem mesmo para nos preparar melhor para enfrentar novos desafios, né? Apesar dos pesares, saímos, sobrevivemos. Acho que o mercado ele já deu uma boa melhorada, ainda tem aí, vem oscilando aí, mas e os plásticos, costumo dizer que eles têm, eu sou uma suspeita a falar, mas eles têm vantagens, né, muitos benefícios. Então, assim, tem um futuro promissor, com certeza. Eu arrisco dizer que não existe vida sem plástico. Até na pandemia mesmo, nós vimos aí nas máscaras, né, nas vestimentas, seringas, foram extremamente importantes aí na pandemia, que é um lado aí que é pouco fomentado, né, às vezes a gente acaba esquecendo um pouco, aí falando da sociedade mesmo, né, desses pontos aí, desses benefícios que ele tem. Então é isso, acho que no geral a gente tem que fomentar aí o conhecimento, cuidar do consumo, cuidar do pós-consumo, o mercado já melhorou bastante. Acho que e também tem um lado também que sempre vai estar ruim para uns, mas está bom para outros, né? A gente vai sempre ouvir, o mercado. Isso eu estou falando no geral, tá? E não só do mercado do plástico. A gente sempre, às vezes, o que vai estar ruim para um determinado segmento, mas tá bom para outro, dependendo do que está acontecendo ali, né? Do contexto. Mas, na minha opinião, as perspectivas são muito boas. Legal, legal. Não, realmente, a vida moderna, como a gente conhece hoje, não existiria se não fosse o avanço desses materiais. Isso pra gente, é um fato. Lô, acho que o pessoal de casa conseguiu aprender bastante coisa nesse nosso bate-papo. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado por falar com a gente aqui. Eu que agradeço de novo, obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. E quem sabe a gente se encontra no próximo episódio. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se quiser saber mais sobre os materiais plásticos, se inscreva no canal do UP, Universo Plástico, e da Plástico Brasil. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam de perto essa terceira temporada. E claro, espero vocês na próxima oportunidade. Fiquem de olho nas redes sociais para saber mais sobre o Plástico Brasil no ar. Então fique ligado e muito obrigado. Tchau!